Milhares de focos de incêndio têm se espalhado pelo Brasil. As imagens da seca histórica na região ganharam o Brasil e revelam um cenário preocupante. A terra está seca, o verde sumiu, as árvores murcharam. Parece que a vida foi embora e junto com ela, a esperança. Se a seca dominou a sua vida e tudo parece vazio, lembre-se, até no deserto existe um propósito. Deus faz a esperança florescer. Precisamos de uma chuva que renove, que traga vida de novo. Não só para a terra, mas para nós. Não espere o momento perfeito. Recomece hoje. Deus nos oferece a oportunidade de voltarmos a viver com esperança. A gente pudesse voltar atrás, seria bom ou seria ruim? Quantos aqui já errou na vida? Talvez talvez um errozinho, aquele errinho que você está digitando no celular para enviar uma mensagem para alguém e acaba enviando para outro. Já erraram dessa forma? Alguma palavra que foi dita e depois disse assim, rapaz, não era para eu ter falado isso. Eu vou apertar aqui esse botão para a gente voltar um passo atrás, porque não era para ter falado essa palavra. Talvez um relacionamento, né? Que tem muitas pessoas muito jovens que entram em relacionamento. As características daquele relacionamento tá mostrando que não dá certo, mas ele, por ser jovem, ele diz assim, eu vou em frente. E lá na frente ele percebe que fez uma escolha, uma decisão errada. Você já imaginou se tivesse essa tecla na nossa vida, que a gente pudesse voltar um passo atrás, seria bom demais. Muito bem. A nossa vida não tem essa tecla. Não tem essa tecla, mas tem algo melhor do que essa tecla. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Amém? Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por podermos abrir a Tua palavra, podermos estudá-la, meditá-la e com Tua ajuda colocar em prática em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome por tudo. E obrigado, Senhor, porque mesmo nós não tendo essa tecla de voltar atrás, de refazer, mas o Senhor nos concedeu algo que é muito melhor do que essa tecla, que é o perdão. Por isso nós queremos suplicar pelas suas ricas misericórdias sobre a nossa vida. Perdoa os nossos erros, as nossas faltas e nos ajuda a andar no assim diz o Senhor. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Veja o que o capítulo 51, verso 1 em diante diz. Aqui é um salmo de Davi, quando o profeta Natan chega diante de Davi e revela para Davi o que Davi já sabia, né? Então Davi, ele escreve esse salmo e diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim.
verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu fico tentando imaginar Davi olhando para a situação dele e dizendo assim: se eu tivesse uma tecla, estava na hora de eu apertar. Estava na hora de eu apertar essa tecla para refazer ou voltar atrás no que eu tinha feito. Mas como essa tecla não existe, aí ele foi para algo muito melhor. Ele foi diante de Deus e diz assim: Senhor, compadece de mim, purifica-me, me transforma. Já que não existe essa tecla, então eu preciso ir em busca de algo, que esse algo é o Senhor. Às vezes a gente comete algo de errado, e aí, já que não existe essa tecla para refazer o que a gente fez, aí a gente fica pensando: o que é que eu faço agora? Será que agora eu vou viver preso nesse erro que eu cometi? É por isso, meus irmãos, que existe o recomeço. Eu não sei quantos aqui já recomeçaram na vida. Eu não sinto orgulho de dizer, mas eu sou um deles que já recomecei. Eu já fiz algo na minha vida que eu disse assim: Senhor, se tivesse uma tecla para que eu pudesse refazer o que eu fiz, eu apertaria essa tecla. Mas aí Deus diz assim: olha, João, não existe essa tecla, mas existe algo melhor. Existe o perdão. Existe o recomeço. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que quer sentir esse recomeço na vida. Talvez eu esteja falando para alguém que diz assim: olha, eu já fiz algo de errado, eu continuo fazendo algo de errado. Parece que quanto mais eu pratico isso, mais isso vai me afastando de Deus. Até para orar a Deus, a gente sente aquele peso. Vem na mente: eu tenho que pedir perdão, eu tenho que falar com Deus porque eu errei. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, então eu tenho que me redimir com Deus porque o meu tempo é agora. E aí quando você vai fechar os olhos, quando você vai orar a Deus, aí você já vem, na sua mente encaixa também as seguintes perguntas: mas eu acabei de errar, e agora eu vou entrar diante de Deus para pedir o perdão, a misericórdia pelaquilo que eu acabei de errar? Às vezes a nossa culpa, os nossos erros pesa tanto, mas de tal forma que impede de a gente se aproximar mais de Deus. Eu quero dizer para você que isso não iniciou agora. Isso já vem desde os primeiros erros. Quando Adão e a sua esposa pecam, foi isso também que eles sentiram. Quanto mais a gente peca, mais a gente vai se afastando de Deus. Quando a gente comete pecado, o desejo que vem, a vontade que vem é de se afastar de Deus. É sentir vergonha do ato que a gente fez. Mas uma coisa que é interessante que esse texto mostra é que para nós recomeçarmos, nós precisamos encarar os nossos erros de frente. Nós precisamos olhar para nossos erros e dizer assim: já que eu errei, já que foi eu que cometi esse erro, então eu tenho que encarar de frente. Existem pessoas que quando cometem um erro, ela cada vez mais se esconde. Comete aquele erro e essas pessoas é como que se paralisasse naquela situação, se escondesse de Deus. E já existem outras pessoas que quando erram, essas pessoas se aproximam mais de Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, quando cometeu esse erro, quando esse erro veio diante dele e ele percebeu que tinha cometido um erro contra Deus, ele não se afastou de Deus, ele não culpou ninguém, ele não jogou a culpa para outra pessoa. Ele olha para Deus e diz assim: Senhor, eu pequei contra ti.
somente a Ti. Eu acho que o interessante da nossa vida seria essa. Não é porque cometeu um erro, não é porque errou na vida, que vai se afastar de Deus, que vai se paralisar na situação. Não é porque errou que agora vai dizer assim, já errei, não tem mais jeito. Agora, não tem mais aquela tecla para que a gente possa desfazer do erro. Então eu vou continuar desse jeito. Não. A Bíblia diz que Deus ele nos ama tanto. Não existe a tecla, mas existe algo melhor. Existe o perdão. Existe uma diferença de arrependimento e aquele sentimento de culpa. Existe diferença em você se arrepender e você ter aquele sentimento de culpa. Arrependimento não é só sentir culpa, é desejar mudança. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi não somente se arrependeu, ele sentiu o desejo de mudança. Se você ler bem, ele diz assim, olha, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse cria que Davi usa aqui é o mesmo cria, o criar que Deus usou, que a Bíblia usa no livro de Gênesis. É o criar do nada, é o fazer novo. Então quando Davi diz assim, cria em mim, ele não quer dizer assim, Deus, dá um jeito aí. Davi se arrepende tanto que Davi diz assim, Senhor, aperta aí essas teclas, desfaz aí o que eu fiz, me faz novo, me faz de novo, me cria de novo. Esse é o verdadeiro arrependimento. É sentir o desejo de mudar. Não é somente sentir uma culpa pelo que fez. Eu errei, eu sou culpado, sentir aquele remorso. Não é somente isso. É sentir o desejo de mudança, de mudar. E para a gente mudar, a gente precisa encarar os erros de frente. Não é reformar, é criar de novo.